O que você precisa fazer em sua vida para que você tenha a capacidade de ouvir a voz de Deus para obedecê-lo? Já parou para pensar nessa pergunta? No dia de hoje, nós vamos responder a essa pergunta com o tema disposição para ouvir. Hoje, terça-feira, dia 13 de setembro. Venha comigo, vamos juntos estudar a lição de hoje que está assim muito interessante, porque vai falar sobre um tema muito gostoso na Bíblia, que é a, a audição seletiva, é a capacidade de podermos ouvir a voz de Deus. Não só falar com Deus, mas separar aquele tempo para ouvir Deus falar conosco. Aproveite já agora, pegue sua lição, sua Bíblia e vamos estudar esse tema. Antes, aproveite também para compartilhar essa mensagem com seus amigos, para curtir esse vídeo, porque nós queremos alcançar mais pessoas com o tema de hoje, tá bom? Bom, vamos então para o texto de hoje. Eu selecionei aqui a 1 Samuel 3, versículo 10. O contexto você já conhece ali, o contexto de 1 Samuel, né? A nação ela vinha vivendo um estilo governamental de juízes, né? Vinha um juiz, veio outro, veio Sansão, veio Débora, Gideão. E sempre que a nação estava se distanciando de Deus, Deus suscitava um novo juiz. E esse juiz invocava a Deus e Deus então atendia a necessidade do povo. Porém, ficou um pouco raro a voz profética no tempo dos juízes, de tal maneira que Deus então ele chama um menino, o seu nome Samuel, para levantar uma nova geração, para trazer as pessoas de volta para Deus. Se vocês atentarem como que termina Juízes, o livro de Juízes termina dizendo que naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais correto fazer. É nesse cenário que Deus chama o menino Samuel para que ele possa agora ser o porta-voz de Deus numa sociedade, numa geração que a palavra de Deus estava muito escassa. E o capítulo 3, versículo 10, diz as seguintes palavras. Então ouvi, ou melhor, então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Olha, esse episódio ele foi muito interessante, muito significativo, porque essa aqui já foi a terceira vez em que Deus falou com o menino Samuel e ele pensava que era Eli, o profeta Eli, melhor, o sacerdote Eli, que estava falando com ele. Na verdade, não era o sacerdote Eli. O sacerdote Eli mandava ele voltar para a cama dele, ele continuava a voltar para o quarto do sacerdote Eli. E ele então aconselhou o menino para responder e dizer, fala Senhor que o teu servo ouve. É claro que a curiosidade ficou grande na cabeça de Eli. Tanto é que depois que o menino acordou, se é que ele conseguiu dormir durante a noite, o sacerdote Eli foi até ele, perguntou o que tinha acontecido. E ali Samuel contou para ele as palavras do Senhor de que Deus havia recusado ali o trabalho de Eli. Deus não queria nem mesmo que ele fizesse parte da sua genealogia. Fato é que Eli ele desaparece, porque os filhos fizeram coisas erradas e o pai não repreendeu. Os filhos faziam coisas muito terríveis, eles tinham relações com as recepcionistas do templo, eles brincavam com os alimentos, né, ali do santuário, eles não seguiam o ritual dos sacrifícios, aquilo que era comido, o que não era comido pelo sacerdote, a gordura que deveria ser oferecida, eles comiam a gordura, enfim, eles estavam realmente vivendo uma vida completamente sem nenhum tipo de responsabilidade, eu diria, com as coisas sagradas. Mas o ponto-chave aqui é que nessa geração de dificuldade no que se referia ali
a parte espiritual, onde cada um fazia o que achava mais correto, Samuel ouviu a voz de Deus. Ele teve a capacidade de ouvir a voz de Deus. Em meio ao barulho, em meio à agitação, em meio às coisas erradas que estavam acontecendo ali, ele teve a audição seletiva para ouvir a voz de Deus. E aqui está o ponto-chave da nossa lição. Você está ouvindo mansamente a voz do Espírito Santo de Deus na sua vida? Quando você faz seu devocional, você separa um tempo para ouvir o Espírito de Deus falar com você? Porque Deus, ele quer se comunicar, ele quer falar conosco, mas muitas vezes nós estamos muito apressadinhos para fazer as nossas ocupações, para nos envolver nos nossos negócios do dia a dia, e nós não estamos separando esse tempo para ouvirmos o Espírito Santo de Deus. Sabe aquela hora tranquila, onde você para tudo e você fica calmo ali, fica tentando ouvir, talvez no início da madrugada ou na escuridão da noite, ouvir a voz do coração, ouvir a voz de Deus falando com a sua mente. Você tem separado esse tempo para ouvir? Por quê? Porque é fundamental para o nosso crescimento. Imagina se Samuel não parasse para ouvir, se não tivesse tido essa sensibilidade do Espírito Santo de Deus para ouvi-lo chamar ali no final da madrugada. O texto diz que antes que a lâmpada se apagasse, provavelmente a lâmpada se apagava ali entre as 4, se pegarmos um horário aqui nosso, na quarta vigília da noite judaica, que era ali por volta entre 3 e 5 e meia da manhã, mais ou menos essa hora que o sol começa a sair. Então, antes que a lâmpada se apagasse ali, Deus ele chamou a Samuel e ele pôde ouvi-lo. O meu desejo, ao analisar essa lição hoje com você, é que você tenha essa audição seletiva, que tenha essa sensibilidade para ouvir o Espírito Santo de Deus te chamar, a fim de que você faça a sua vontade. Que Deus te abençoe nessa terça-feira. Que o Espírito de Deus fale com você, te chame e você seja sensível para ouvir a sua voz.